Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o História do Cerco de Lisboa, do grande José Saramago. O História do Cerco de Lisboa está na minha lista dos 12 livros para 2018. Vou deixar o link aqui na descrição. E também está na lista de leituras obrigatórias da Unicamp 2019. Se você não viu o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Esse livro foi publicado em 1989. O livro retoma um fato histórico ocorrido em Portugal em 1147 e mistura o fato real com a ficção. Esse não é um livro de leitura fácil. Os parágrafos são muito longos, as falas não são divididas em diferentes linhas, são separadas por vírgulas apenas, então às vezes nós temos várias páginas com um único parágrafo. É um livro um pouquinho cansativo, principalmente porque por ter parágrafos longos, é difícil do leitor dar aquela respirada. Vamos para a história então? O primeiro capítulo nos traz uma conversa entre autor, na verdade um historiador, e o revisor, sobre o papel que cada um tem. O revisor estava exatamente trabalhando na revisão de um livro desse autor, chamado História do Cerco de Lisboa. E esse autor deixa claro que não quer ver a revisão final feita por esse homem. Em seguida, nos é feita uma descrição detalhada do trabalho de um almoadem. Almoadem é um servidor da mesquita, é aquele que anuncia o início dos ritos islâmicos. Só que nos é esclarecido que toda essa descrição não estava presente no livro História do Cerco de Lisboa do historiador. Na verdade, não estava em livro nenhum. Tudo eram os pensamentos vagos do revisor enquanto ele lia e trabalhava em cima da revisão daquele texto. Apenas depois de mais ou menos 20 páginas é que vamos descobrir o nome desse revisor, que, é claro, é o protagonista desse livro. O nome dele é, então, Raimundo Bem-vindo Silva, só que fica claro que ele não gosta do Bem-vindo, gosta de ser chamado de Raimundo Silva. Ele tem mais de 50 anos, vive sozinho, sem mulher. 2 vezes na semana, uma empregada há dias, chamada Senhora Maria, vai cuidar da arrumação de sua casa. Raimundo recebe uma ligação da editora. Era o Costa, o responsável pela produção do livro, e ele diz que precisa do História do Cerco de Lisboa o mais rápido possível para que o lançamento do livro não seja adiado. Raimundo argumenta, mas o máximo que consegue é que a revisão seja entregue no dia seguinte. Raimundo vai trabalhando, se indignando, até que toma uma decisão drástica. Ele vai fazer uma alteração no texto do História do Cerco de Lisboa. Ele vai acrescentar um não. Estava escrito que os cruzados ajudariam os portugueses a conquistar Lisboa. Raimundo acrescenta o não e a frase fica que os cruzados não ajudariam os portugueses a conquistar Lisboa. Ou seja, ele muda completamente o sentido do texto. Bom, vocês lembram que o autor disse que não queria ler a revisão final? Vamos ver no que isso vai dar. Essa era a primeira vez que o Raimundo quebrava o código ético da revisão. Ele nunca tinha feito uma coisa dessas. Raimundo, então, na manhã seguinte, entrega esse livro revisado para o Costa, que não percebe o que Raimundo fez. A editora leva 13 dias para descobrir o que Raimundo tinha aprontado e o chama para uma reunião. Nessa reunião, o diretor literário diz para o Raimundo que acredita que ele fez aquilo de propósito. O Raimundo não consegue dar uma justificativa aceitável para o que ele fez, mas diante de todos os anos de trabalho fiel para a editora, ele não é demitido. Porém, terá uma espécie de fiscal de revisão agora na editora, uma mulher que estava ali sentada junto nessa reunião. A função dela seria fiscalizar o trabalho de todos os revisores da editora.
Raimundo vai ficar encanado com essa mulher, muito encanado mesmo, e vai se dar conta de que não foi apresentado oficialmente a ela, ou seja, ele não sabe o nome dela. Então, em sua casa, ele começa a olhar um livro com nomes e acaba adormecendo exatamente com o dedo em cima do nome Maria. E não é que Raimundo recebe uma ligação dela e o nome dela é Maria Sara? Bom, ela marca uma reunião com o Raimundo para que eles possam discutir exatamente como será o trabalho dos revisores a partir dali. Bom, se você não gosta de spoiler, é melhor parar o vídeo por aqui. Agora, se você não se preocupa com isso ou está se preparando para o vestibular da Unicamp, vamos continuar com a história, ok? Raimundo, todo neurótico com a sua aparência, decide pintar os cabelos rapidamente para se mostrar mais apresentável. E não é que quando ele a vê, ele percebe que ela não pinta os cabelos. Bom, aí simplesmente ele queria enfiar a cabeça na terra, né? Essa Maria Sara dá ao Raimundo o único exemplar do História do Cerco de Lisboa sem a errata. Porque o que aconteceu? Esse livro foi publicado com um não. Ninguém tinha visto o que Raimundo tinha aprontado. Então, o autor do livro achou melhor que eles colocassem uma errata explicando que aquele não foi por engano, que aquele não deveria estar ali. A Maria Sara entrega para o Raimundo o único História do Cerco de Lisboa que estava sem a errata. Ela também sugere que Raimundo escreva uma história em que os cruzados não tenham ajudado os portugueses como ele tinha colocado no livro. Raimundo Silva acha aquilo absurdo, mas não é que em sua casa vai realmente tentar começar a escrever a sua História do Cerco de Lisboa? Ao assumir o papel de autor, Raimundo Silva vai perceber o quanto é difícil escrever, o quanto é difícil ter inspiração, colocar as ideias no papel. Decide não forçar a escrita e vai ler a crônica de Dom Afonso Henriques para ver se algo vinha à sua mente com mais facilidade. Maria Sara pede para o Raimundo apressar a revisão de um livro de poesias e quando ele vai entregá-lo para ela, ele acaba tocando numa rosa branca que estava perto dela. Ela fica corada, super vermelha, ele também super constrangido, decide sair da sala dela quando ela se oferece para dar uma carona para ele. Esse é um grande passo dado por Maria Sara. Maria Sara leva Raimundo até sua casa, mas não entra. Mais tarde, Raimundo Silva decide dar uma volta e acaba comprando uma rosa branca. No dia que tinha que entregar um romance que tinha revisado para a editora, Raimundo Silva vai ficar sabendo que Maria Sara estava doente, que já fazia 2 dias que ela não ia trabalhar. Nossa, ele fica desesperado, quer muito saber o que aconteceu com ela. Entrega o livro para o Costa e pergunta se ele sabe de alguma coisa. Mas o Costa só sabe que ela está doente. Na maior cara dura, Raimundo Silva pede o telefone de Maria Sara para a telefonista, que se chama Sara. Porém, quando chega em casa, estava a senhora Dias, estava a senhora Maria, e ele não tem coragem de telefonar para Maria Sara na frente de outra pessoa. Raimundo sai então para dar uma volta, para espairecer, e quando retorna à casa, a senhora Dias tinha deixado um bilhete dizendo que uma mulher tinha ligado e lá estava o número para ele ligar de volta. Não é que era o telefone da Maria Sara? Meu Deus, Maria Sara ligou para o Raimundo. O fato é que ele fica enrolando, não liga para ela naquele dia. Só vai ligar no dia seguinte, depois de ter ligado na editora e confirmado que ela ainda estava doente, que ela não tinha ido trabalhar. Uma mulher atende, passa para Maria Sara e depois de muita conversa, Maria Sara vai acabar confessando que ligou para o Raimundo porque estava se sentindo só, porque queria que ele desejasse melhoras para ela. Eles continuam conversando e Raimundo assume que gosta dela e ela diz que gosta dele também. Conta que quem atendeu o telefone é sua cunhada,
que ela está vivendo com um irmão que já está separada há 3 anos e faz 3 meses que rompeu com uma ligação e está solteira desde então. Diz também que não tem filhos, mas gostaria de tê-los. Os dois combinam que assim que Maria Sara se recuperar da gripe, eles se encontrarão. No final da conversa, Maria Sara faz questão de perguntar para o Raimundo se ele tinha começado a escrever a sua história do Cerco de Lisboa. Ele responde que sim e ela fica muito satisfeita. Raimundo sai e compra 4 rosas brancas, manda 2 para Maria Sara e fica com 2. Ela, claro, liga para agradecê-lo, toda emocionada. Na história do Cerco de Lisboa, criada por Raimundo, ele coloca um soldado chamado Mogaime interessado numa tal de Ouroana. Pensa em criar uma história de amor entre os dois, porém se pergunta se Maria Sara gostaria disso e acha melhor esperar a opinião dela antes de continuar com isso. Nos próximos dias, os dois conversam muito ao telefone, até que ela diz que já está bem, que voltará a trabalhar na editora e que vai sair uma hora mais cedo e irá até a casa dele. Raimundo Silva fica todo tenso com o trabalho da senhora Dias, porque, meu Deus, Maria Sara vai até a casa dele. Mas dá tudo certo. Quando Maria Sara chega, os dois ficam bastante tímidos, mas ele a convida para entrar, acaba confessando que parou de pintar o cabelo por causa dela. Ela confessa que pintou o cabelo exatamente por causa dele e vai mostrar a casa. Quando chega no quarto, ela vê as rosas brancas da história do Cerco de Lisboa. Vê o nome de um tal de Mogaime e de uma tal de Ouroana e pergunta quem são. E não é que Maria Sara acha que Raimundo deve sim desenvolver a história de amor entre esses dois? Na verdade, aqui no livro, a história de Maria Sara e Raimundo vai acabar se misturando com a história desse Mogaime e dessa Ouroana. Esse Mogaime é um soldado que esteve na tomada de Santarém e essa Ouroana foi apanhada na Galiza à força para servir de barregã, diamante de um cruzado. Mas esse cruzado, segundo Raimundo, logo vai morrer na história. A Maria Sara deixa claro que quer ler todas as páginas que o Raimundo já escreveu sobre a história, mas ele não deixa. Diz que vai tirar fotocópias e vai levar a editora para ela no dia seguinte. O fato é que eles ficam olhando a cidade de Lisboa pela janela, até que depois vão se beijar apaixonadamente. Eles se despedem e combinam de se ver no dia seguinte. Na história do Cerco de Lisboa, criada por Raimundo, tudo estava preparado para o cerco. Quando os almohadens anunciam um momento de oração, os portugueses atacam. Vai ter muitas mortes, sangue para todo lado, mas os portugueses atingem o objetivo de cercar a cidade. O soldado Mogaime consegue sobreviver, apesar de ter lutado bravamente. No dia seguinte, Maria Sara volta à casa de Raimundo e vê que ele tinha desenvolvido pouco a história. Ele deixa claro que era porque tinha pensado muito nela. Mostra a cama toda arrumada, que ele não teve coragem de dormir nela porque estava sozinho. E os dois acabam finalmente dormindo juntos. Maria Sara, inclusive, vai passar a noite na casa de Raimundo. Voltando à história do Cerco de Lisboa de Raimundo, o cavaleiro Henrique, que era amante da Ouroana, decide levá-la para o arraial da Porta de Ferro. Lá, esse cavaleiro Henrique seria responsável pela construção de uma torre de assalto, cujo objetivo era acabar com a resistência dos mouros na cidade de Lisboa. Quem também trabalha nessa construção é exatamente o soldado Mogaime. Numa das vezes em que Ouroana vai acompanhar a construção dessa torre e ver como estava o Henrique, ela percebe que Mogaime não para de encará-la. Na verdade, não era a primeira vez que ela notava o olhar desse homem. A construção dessa torre levou mais de uma semana. E enquanto eles tentavam fazer alguns ajustes, os mouros lançaram virotões de fogo,
flechas de fogo, e um desses virotões atingiu Henrique e o matou. O criado do Henrique também foi morto com uma viga que se desprendeu, então Ouroana fica sozinha no mundo. Enquanto ela estava velando o corpo de Henrique, um homem tenta passar a mão nela. Ela saca um punhal e o ameaça. Depois disso, alguns homens que tentaram agarrá-la aparecem mortos e todo mundo se afasta dela. Ela acaba virando então lavadeira de fidalgo. Enquanto Mogame lavava suas mãos sujas de sangue num esteiro, vê Ouroana lavando roupa. Quando o Almoaden dá o seu anúncio, Ouroana olha na direção de Mogame e os olhos de ambos se encontram. Mogame aproveita para se apresentar, pergunta o nome dela e pergunta se ela quer ficar com ele. E é claro que ela aceita. Mas ela continua lavando a roupa, porque tinha que entregar naquele dia. Os dois ficam conversando e combinam de se encontrar à noite, sob a luz das estrelas. Já fazia mais de 2 meses que havia começado o cerco, e nada de os portugueses conseguirem conquistar Lisboa. Os salários dos soldados já estavam atrasados há meses. E Dom Afonso Henriques deixava claro que sua tesouraria, estava em apuros. Mogame e outros soldados se revoltam. Eles querem uma parte do que será saqueado quando conquistarem Lisboa. A princípio, Dom Afonso Henrique não queria dar nada, mas a pressão é tanta que ele faz um acordo com Mogame e os outros soldados. Eles terão direito sim a uma parte do que for saqueado. A conquista ocorre, Lisboa fica destruidíssima. Vemos por fim um Almoaden clamando pela última vez, anunciando o início dos ritos islâmicos, quando um soldado cristão, achando que já não tinha matado o suficiente, degola o Almoaden. E é assim que termina a história do cerco de Lisboa de Raimundo. Raimundo Silva corre para contar para Maria Sara que tinha terminado o livro. Eles conversam um pouquinho sobre o desfecho da história. Ela encosta sua cabeça no ombro dele, ele afaga seu rosto e cabelo, e assim acaba a história do cerco de Lisboa de José Saramago. Se você chegou até aqui, tenho certeza que vai conseguir ler sozinho a história do cerco de Lisboa. Não deixem de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhuma dica de livro de vestibular, dica de leitura ou de redação. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau!